vocês que acordaram cedo, que estão dispostos, morrendo de vontade de assistir a aula. Então, Maxwell, Nelson, Jailane estão dando bom dia aí, né? Gabriel, prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Na aula de hoje, nós vamos responder as questões do Barroco, que é para poder finalizar o nosso conteúdo. Algumas questões ficaram para vocês, né, na forma do Word aí, e nós vamos responder essas questões justamente para estar nos preparando para o Enem, que tem que ser o nosso foco de estudo. Então, eu quero bastante atenção, quero que vocês realmente se dediquem, foco total, para poder fazermos aí um bom trabalho. Tenho certeza que já outras pessoas acordam, vão entrando na sala de aula, vão participando. É uma pena que tenham poucas pessoas, porque, na verdade, são 3 terceiro anos juntos na mesma sala. Mas o que importa de verdade é a qualidade com que as aulas acontecem. Então, vamos lá fazer a nossa revisão. Vou fazer o nosso espelhamento de tela. Mas antes, queria que vocês me respondessem. Dormiram bem? Conseguiram dormir bem? Dormiram direitinho? Está aí na sala Ana Caroline, o Arthur Chaves, o Arthur Henrique, a Dayana Costa, o Denis Eduardo, o Gabriel, Ian Deyara e tantos outros, né? Vou querer que vocês, por gentileza, mandem a frequência, o líder, aquele que já tem o costume de enviar a frequência, mande lá para o nosso grupo, tá bom, gente? Então, vamos aí para o nosso espelhamento, para a gente não perder tempo, porque a aula é curtinha e quero aproveitar ao máximo. A Jailane colocou, sim, com essa frieza não dá nem vontade de levantar, de acordar, né? Eu concordo, Jailane. Mas aí temos que cumprir aqui muito bem o nosso papel. Bem, gente, acredito que melhorou aí a tela para vocês, né? Ficou rotacional aí, tá dando para enxergar direitinho. Nós vamos corrigir aqui algumas questões inerentes, como eu havia falado para vocês, sobre o Barroco, porque eu quero que vocês se preparem muito bem para o Enem. Em caso de dúvida, sugestão, não consegui ouvir direitinho, eu quero que vocês liguem os microfones e falem mesmo, tá bom? Não vai dar para eu ler caso vocês escrevam, porque eu estou utilizando aqui o meu telefone. Então, vou preferir que vocês liguem o microfone e falem, porque aí sim dá tudo certo, dá para ouvir aqui direitinho. Vamos lá, primeira questão. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende. Em primeiro lugar, nós vamos tentar lembrar quem foi Gregório de Matos Guerra, né? E aí eu queria que alguém me dissesse, por gentileza, quem foi ele, onde que ele nasceu, o que as suas poesias abordavam. Vamos lá, eu queria ouvir, por gentileza. Qualquer ajuda é válida, mesmo que vocês lembrem pouca coisa, tá bom? Ah, eu não consigo lembrar muito, mas o pouco que lembrar já ajuda. Vamos lá, alguém quer arriscar? Lembrem que a participação de vocês vale ponto também, tá bom? Tô achando que vocês não leram a respeito do Barroco, minha gente, não fizeram pesquisa. Pois, olha, o Gregório de Matos, ele foi um dos maiores poetas brasileiros do período do Barroco. E, além de poeta, ele foi advogado durante o período colonial. É importante que vocês lembrem disso. E ele recebeu um apelido, do qual ele se tornou famoso naquela época. Qual o nome do apelido? Quem me diz? Boca do Inferno. Adorei, graças a Deus. Boca do Inferno. E ele recebeu essa denominação de Boca do Inferno, vamos lembrar por quê. Inferno não é uma coisa boa. E a pessoa que tem uma boca associada ao inferno é porque ela falava muito. Mas aí o que era que ele falava exatamente? Ele construiu, como eu mencionei para vocês, poemas, os quais eram lidos, fazendo sérias críticas à sociedade baiana daquela época, tanto ao sistema político governamental, quanto à Igreja Católica, uma vez que Igreja e Estado desempenhavam juntos as mesmas funções, criavam leis, fiscalizavam a existência dessas leis, manipulavam a população, enfim, desviavam dinheiro,
que poderia ser aplicado em obras públicas para os governantes inescrupulosos. Com isso, ele criou sonetos satíricos, ou seja, poesias satíricas, onde ele, dotado de uma personalidade rebelde, costumava atacar a sociedade, o governo e a Igreja Católica. Vamos lembrar disso. Por essa razão, ele foi perseguido pela Santa Inquisição e ele foi condenado ao que a gente chama de degredo, que é a mesma coisa que exílio, lá na Angola, no ano de 1964. Então, ele foi para lá porque ou ele era exilado, ou ele seria perseguido, torturado, morto. E aí vocês poderiam perguntar, e por que ele não chegou a ser morto? Justamente porque pertencia a uma família nobre da época. E, como o sobrenome da família era algo muito respeitado, muito importante naquela época, eles não matam Gregório de Matos, mas o condenam a viver em exílio para que ele parasse de representar uma ameaça através do que ele falava, do que ele escrevia, para a sociedade baiana daquele período. Então, para quem não lembra, para quem não leu, o Gregório de Matos, ele nasceu, gente, em Salvador, na Bahia. E o pai dele era um nobre português. Ele chegou a estudar no Colégio dos Jesuítas, se formou em Direito em Coimbra, Portugal, trabalhou como juiz, mas a grande paixão dele mesmo era a literatura, certo? E ele chegou a escrever mais de 700 textos que misturavam entre líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Só que boa parte desses textos só foram publicados após a sua morte. Então, aqui nós temos a primeira questão, a obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende poesia épico-amorosa e obras dramáticas, poesia satírica e contos burlescos, poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica, poesia confessional e autos religiosos, poesia lírica e teatro de costumes. E a resposta correta, para quem assinalou, né, aí acompanhando aqui esse momento, é justamente a letra C. Poesia lírica, que é a mesma coisa que uma poesia voltada para o sentimento amoroso, a poesia em que ele destaca a figura da mulher. Nós vamos, inclusive, ter a oportunidade de ler. Poesia de caráter religioso, das quais ele criticava a Igreja Católica, mas algumas vezes ele também se mostrava um pecador arrependido, assim como a poesia satírica, né, que é a mesma coisa que essa poesia, como eu falei para vocês, que construía críticas às instituições humanas e sociais daquela época. Então, letra C. Lembrar que esse material eu vou estar enviando para vocês já já, no momento que a aula encerrar, nos grupos, para que vocês tenham como estudar. Beleza? Vamos agora para a segunda questão. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Uma das características do movimento denominado de barroco era a contrariedade. O que é isso? A mesma coisa que a oposição. Eu lembro de ter citado um exemplo para vocês, bem fácil, para a gente compreender o espírito do homem barroco. Nós tínhamos, de um lado, na sociedade pobre, índios, escravos, artesãos, pequenos comerciantes, pessoas que eram explorados pelos nobres portugueses, pela Igreja Católica, pelos políticos que faziam parte da nobreza. Tínhamos, então, de um lado, riqueza, do outro lado, pobreza. Aqueles que estavam no poder, como principalmente o clero, que era difusor de grande ideologia, os padres costumavam afirmar em seus sermões naquela época que pessoas que nasciam pobres deveriam morrer pobres, porque para elas era o reino dos céus. Só que muitas pessoas pobres naquela época, elas eram pobres porque não tinham alternativa, mas eram inteligentes e eram questionadores, a tal ponto que alguns homens e mulheres se perguntavam: ah, nós nascemos pobres, mas será que temos mesmo que morrer pobres? Será que não podemos fazer riqueza, melhorar nossa condição econômica, como muitos portugueses já fizeram depois que chegaram aqui?
Então, era um homem dividido, esse homem do barroco, entre o pecado e o perdão. Ele queria, por exemplo, manter relação amorosa antes do casamento, mas a Igreja Católica dizia que não podia, porque só era possível manter uma relação amorosa, sexual após o casamento, do contrário, isso era pecado. Era um homem dividido entre amor e ódio, entre vida e morte, porque ele queria viver o máximo possível, mas ele tinha a certeza de que a morte ia pôr fim a esse desejo, né, de que vivemos hoje, amanhã não temos certeza, amanhã pode ser a morte a qualquer instante, pode ser que essa vida seja um tanto duradoura, mas pode ser que ela seja breve, rápida, imediata. Então, essas contradições que até hoje, muitas vezes, nós carregamos, acontece. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa namora um homem casado. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, só estou dando um exemplo. Ela vai carregar, muitas vezes, na mente o desejo de se encontrar com essa pessoa, o desejo proibido, exacerbado, e do outro lado o sentimento de culpa. Então, o homem barroco, ele estava sempre dividido entre essa ideia de pecado e perdão, entre céu e inferno. Eu tenho que fazer tudo que a Igreja Católica determina, ou do contrário, eu vou para o inferno, já que eles dizem que quase tudo é pecado, né? Então, o homem barroco era da essência do barroco, esse homem viveu uma eterna contradição entre os valores da sociedade e os valores difundidos pela própria Igreja Católica. Com isso, vai ser perceptível em muitos textos essas denominações que eu falei para vocês: dia e noite, amor e ódio, claro e escuro, pecado e perdão, vida e morte, juventude e velhice. Essas contradições vão aparecer em inúmeros textos, principalmente escritos por Gregório de Matos Guerra. Vamos agora ler aqui o que pede a questão. Em tristes sombras morre a formosura. O que o autor está destacando aqui? Que com o passar do tempo, em meio às sombras, ao desgaste, a formosura, que é a mesma coisa que a beleza física, ela vai morrendo, ela vai desaparecendo. Lógico, na juventude, somos belos. À medida que vai chegando a velhice, nosso corpo vai se transformando e nossa beleza também não será mais tão bela assim. Isso acontece com qualquer ser vivo. Em contínuas tristezas, há alegria. Então, aqui ele deixa claro também, certo? Que muitas vezes a tristeza se transforma em alegria, havendo essa permuta. Só que eu sei que tristeza e alegria são dois sentimentos totalmente contrários. Nos versos acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos, como tristezas e alegria. O nome desta figura de linguagem é metáfora, aliteração, eufemismo, antítese, sinédoco. Na próxima aula, nós vamos estudar, já vamos começar a estudar linguagem conotativa e denotativa, figura de linguagem, e aí nós vamos explicar uma por uma detalhadamente. Nós temos aí uma figura de linguagem chamada de antítese, tá bom? Que é a contradição de ideias. Então, a resposta certa é exatamente essa aí, letra D de dado, tá bom? Bem, vamos lá. Tá tudo tranquilo até aí para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Tudo certo, professor. Que bom. Pois agora vamos para a terceira questão. Vamos lá. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Oh, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Se nós observarmos aqui, nós temos como foco central dessa poesia a mocidade.
E também a metáfora do tempo, não é isso? Quando ele diz goza, goza da flor da mocidade, ele está querendo dizer aproveite, aproveite a flor da mocidade. Aproveite para fazer o que você tem vontade. Por exemplo, quando nós somos jovens, nós podemos fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, nós nos cansamos menos, né? A vida parece ter mais sentido. Por exemplo, dependendo da rotina de uma determinada pessoa, ela consegue estudar, trabalhar, praticar atividade física, namorar, sair com os amigos, enfim. Então, por essa razão é que ele diz goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza. O que é trotar? O trote lembra a pisada do cavalo, né? Que é aquele passozinho leve que faz barulho. Mas quando ele diz que o tempo trota a toda ligeireza, ele está dizendo que o tempo passa a todo vapor. A vida é rápida, o tempo passa voando, então a gente tem que aproveitar ao máximo. E imprime em toda a flor sua pisada. Né? Então ele está dizendo que o tempo vai passando e vai deixando seus vestígios. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Tem pessoas que parece que já morreram. Não pratica atividade física, não namora, não estuda, não tem tempo para a família, não sai com os amigos, é o dia inteiro deitado, dormindo, pensando, sabe Deus em quê, né? Não aproveita as coisas boas da vida. E é por isso que o Gregório de Matos, nessa atitude de carpe diem, de aproveitar ao máximo a vida, ele diz: não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Ou seja, não espere morrer. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz te converta essa flor, essa beleza, que é o nosso corpo físico, em terra. Ou seja, a pessoa morta em cinza, em pó, em sombra, em nada. Vejam que quando nós morremos, nós somos terra, porque religiosamente se acredita que viemos da terra para a terra, para o pó voltaremos, né? Então, ele faz essa menção aqui religiosa. Somos terra, depois vamos diminuindo, nos transformamos em cinza, diminui mais ainda, somos pó, diminuiu muito, muito mais, somos sombra até não sermos mais nada. Temos aqui como figura de linguagem uma gradação em sentido decrescente. Vamos agora observar. Os tercetos acima ilustram caráter de jogo verbal próprio da poesia lírica do século XVI, sustentando uma crítica à preocupação feminina com a beleza, jogo metafórico do barroco a respeito da fugacidade da vida, exaltando o gozo do momento, estilo pedagógico da poesia neoclássica, ratificando que é a mesma coisa que confirmando as reflexões do poeta sobre as mulheres maduras. Letra D, as características de um romântico, porque fala de flores, terras, sombras. Letra E, uma poesia que fala de uma existência mais materialista do que espiritual, própria da visão de mundo nostálgico cultista, e a resposta certa, sem a menor sombra de dúvidas, é a letra B de bola. Há um jogo metafórico do barroco a respeito da fugacidade da vida, que é a mesma coisa que passagem rápida, efemeridade, transitoriedade da vida. A vida é rápida, é breve, por isso que ele diz goza, goza da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, exaltando o gozo do momento. A vida é o momento, temos que aproveitá-la agora. Então, resposta correta é letra B. Vamos agora para a próxima aqui, quarta questão. Considerem as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. Item 1. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades. Dualidades são essas visões opostas que eu falei para vocês, amor e ódio, pecado e perdão, conflitos, paradoxos e contrastes, que vivem intensamente na unidade da obra. Então, item 1, sem dúvidas, está correto.
Item 2. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam o bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. Na verdade, o conceptismo e o cultismo têm a ver com as marcas da linguagem. O conceptismo está voltado para a intenção com a qual os textos eram construídos. Por exemplo, Padre Antônio Vieira escreveu sermões destinados à catequese da população. Eram textos conceptistas, eles buscavam persuadir as pessoas a se tornarem católicos. E cultista, os textos eram porque eles apresentavam uma linguagem difícil de serem compreendidas, né? Naquele período. Então, eram expressões da poesia barroca, é verdade, mas o item 2 está errado, porque nós temos apresenta o imaginário bucólico sempre povoado de pastores e ninfas. E essa característica de imaginário bucólico, vida no campo, na paz total, o pastor cuidando de ovelhas, isso a gente só vai perceber no século XVIII, em um movimento chamado de arcadismo brasileiro. No terceiro item, a oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas que o barroco ocupa. Então, o terceiro item também está correto. Nós vamos marcar a letra D de dado. Os itens 1 e 3 estão corretos. Nós sabemos que a reforma foi criada por Martim Lutero, que queria, por fim, a certos comportamentos da Igreja Católica, como a própria Santa Inquisição, e a Contra-Reforma foi criada justamente pela Igreja Católica, oprimindo o povo, fazendo acreditar na sua ideologia, tentando combater qualquer adversidade que pudesse surgir naquele período. Tá bom, gente? Então, vamos agora para a quinta questão. Quando jovem, Antônio Vieira acreditava nas palavras, especialmente nas que eram ditas com fé. No entanto, todas as palavras que ele dissera nos púlpitos, nas salas de aula, nas reuniões, nas catequeses, nos corredores, nos ouvidos dos reis, clérigos, inquisidores, duques, marqueses, ouvidores, governadores, ministros, presidentes, rainhas, príncipes indígenas, desses milhões de palavras ditas com esforço de pensamento, poucas ou nenhuma delas havia surtido efeito. O mundo continuava exatamente de sempre. O homem igual a si mesmo. Aqui nesse texto, se nós pararmos para observar, dá para a gente perceber qual foi a missão do padre Antônio Vieira, juntamente com outros padres jesuítas que aqui estiveram no Brasil, cujo foco era a catequese. Só que a linguagem, muitas vezes, é inacessível. Daí o fato do texto afirmar que muito foi dito, pouco ou quase nada ficou na mente da população. Outro detalhe também é que não se tratava apenas da linguagem, mas, como eu falei para vocês, era um homem dividido entre os prazeres espirituais e os prazeres mundanos. Muitas vezes nós ouvimos que não é para pecar e pecamos. Era a mesma coisa que acontecia lá no século XVII também. Essa passagem do texto faz referência a um traço da linguagem barroca presente na obra de Vieira. Trata-se do gongorismo, caracterizado pelo jogo de ideias, cultismo, caracterizado pela exploração da sonoridade das palavras, o cultismo, caracterizado pelo conflito entre fé e razão, o conceptismo, caracterizado pelo vocabulário preciosista e pela exploração de aliterações, o conceptismo, caracterizado pela exploração das relações lógicas da argumentação. Como eu havia falado para vocês no início da nossa aula, Padre Antônio Vieira se dedicou a escrever e ler textos que buscavam o conceptismo, vem da palavra concepção, ideia, ideologia, transmitida naquela época, argumentando através da lógica que o indivíduo deveria seguir os desígnios da Igreja Católica para ser salvo. Então, a resposta correta vai ser a letra E, tá bom? Então, letra E de beijo. Vamos agora, carniças, para a sexta questão.
Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Olha só, quem escreveu aqui essa poesia foi Gregório de Matos Guerra. E o objetivo dele? Denunciar os desmantelos, ou seja, as práticas corruptivas existentes na sociedade baiana do século XVII e XVIII, período de permanência do barroco na sociedade brasileira. Ele via a corrupção do governo, a falta de atenção com o povo, a exploração a qual os escravos estavam submetidos, e ele achava tudo isso um absurdo, uma falta de humanidade, de igualdade. Por isso ele disse que o que faltava na cidade era verdade, não tinha honra e nem vergonha. E o demo, que é o político, a viver costumava se expor. Tinha uma fama que o exaltava, mas o que faltava mesmo na cidade, que a população deveria enxergar, era a verdade, a honra e a vergonha. Imaginem, né? Hoje nós temos como meio de difusão do conhecimento, principalmente a internet. Você quer fazer uma denúncia contra um político ou abordando a política de uma forma geral, você pode muito bem escrever um texto nas redes sociais para que várias pessoas leiam. Naquela época não tinha rede social. Então, qual era o mecanismo? As poesias, a leitura em voz alta, né? O momento em que muitos poetas, eles, ao longo da história, recitavam suas poesias em praças públicas. Foi o que aconteceu com Castro Alves lá no século XIX. Depois vocês certamente vão ter a oportunidade de estudar. Então, era uma forma de expor conhecimento e difundir ideias. Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos um caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica em tom de sátira do perfil moral da cidade da Bahia, caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, sustentando piedosa lamentação pela falta de fé do gentil. Em nenhum momento a poesia religiosa fala de Deus, não é século XVI, o barroco é século XVII, XVIII, e também não há aqui lamentação por fé. Letra B de bola errada. Estilo pedagógico da poesia neoclássica, que é a mesma coisa que barroco, que Arcade, perdão, século XVIII, por meio do qual o poeta se investe das funções de um autêntico moralizador. Fausto, item também. Letra D de dado, caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço da expressão lírica do arrependimento do poeta pecador. Em nenhum momento temos essa ideia de pecado e perdão no texto. Letra E, estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentando em tom lírico as reflexões do poeta sobre o perfil moral da cidade da Bahia. O tom aqui não é lírico e a poesia não é neoclássica, a poesia é barroca. E a alternativa correta é a letra A. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica em tom de sátira do perfil moral da cidade da Bahia. A alternativa correta. Vamos agora para a próxima questão. O soneto abaixo, transcrito, pertence à obra de Gregório de Matos Guerra. Leia-o com atenção. Ofendei-vos, meu Deus. Bem é verdade, meu Deus, que delinquido vos tenho e ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha vaidade, vaidade que todo me ha vencido. Vencido quero ver-me e arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco. Dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz. Luz que, claro, me mostra a salvação pretende entre tais abraços. Misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Agora responda. Gregório de Matos escreveu. Mas antes, vamos embora aqui interpretar um pouquinho dessa poesia. Essa poesia aqui, ela é religiosa, ela é sacra. Eu poderia dizer que ela é lírico-religiosa, ou somente sacra, religiosa, né? Como é que eu percebo isso? É simples, né? Ele dá indícios na poesia o tempo todo. Ele direciona o texto para Deus. Ofendei-vos, meu Deus, bem é verdade.
Quando é que Deus se ofende? Quando praticamos um ato contra a sua lei, um pecado. É verdade, meu Deus, que ele delinquido, ele confessa a culpa dele. Ele diz que tem delinquido, ou seja, ele tem corrompido, né? Ele diz que tem ofendido a Deus com a sua maldade. E depois ele diz, maldade que encaminha a vaidade. Vaidade que há vencido, né? Depois, na estrofe de baixo, ele diz que está arrependido de coração, dá os braços para Cristo, que é que Cristo lhe deu os seus abraços. E ele diz que a luz ocasiona a salvação. E termina encerrando misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Então, agora responda. Gregório de Matos escreveu, letra A, apenas poesia sacra. Letra B, poesia lírica, religiosa e amorosa e satíricas. Letra C, poesia lírica e satírica. Letra D, apenas poesia satírica. E letra E, apenas poesia lírica. E a alternativa corretíssima vai ser a letra B de bola, poesia lírica, religiosa, amorosa e satíricas. Logo aí nós vamos perceber o estilo de poesia barroca adotada no texto. Vamos para mais um texto. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da lua se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Eu quero que alguém aí ligue o microfone, por favor, e diga o que vocês entenderam dessa estrofe. Dá para entender alguma coisa? Ou não dá para entender absolutamente nada? Vamos lá? Diz aí que o tempo vai passando, né? Os dias vão passando. E aí, com o tempo, a formosura vai acabando. Tipo assim, a beleza, com o decorrer do tempo, vai chegando a velhice e a beleza vai indo embora. Certo, maravilha. Me fala o teu nome, por gentileza. Ruth, Ruth, obrigada pela participação. Também tem um detalhe que vocês poderiam pensar, não sei se chegaram a pensar, mas está correto, que é a fugacidade da vida. Olha só, ele diz que nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da lua se segue a noite escura. Né? Então dá para a gente perceber aqui o primeiro contraste que ele faz entre dia e noite, através das expressões sol e lua. E se nós observarmos, isso representa a passagem do tempo, né? Essa fugacidade, essa rapidez, como ele havia descrito antes, onde ele afirma essa ideia de sol e lua, ou seja, a passagem rápida, né? Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Então ele questiona, por que o que é belo hoje como aparência física tem que se desgastar amanhã? Por que não poderia durar para sempre? Por que somos jovens hoje e amanhã somos velhos? Por que esse sol que é tão belo não poderia durar eternamente? Então, nós vamos ter esse questionamento aqui acerca desse tempo, dessa transitoriedade o tempo inteiro. Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Acho linda essa estrofe aqui, porque ele vai mostrar a inconstância da vida. Ele diz que o sol e a luz, né, falta firmeza. Ou seja, nem mesmo o sol é para sempre, é duradouro, é constante. Na formosura, ou seja, na nossa beleza, não temos constância. Ou seja, essa beleza não é para a vida inteira. Ninguém vai ter 15, 20 anos, a pele bonita o tempo inteiro, né? Ao contrário. E ele diz que na alegria sinta-se tristeza. Ninguém pode ser só triste ou só alegre o tempo inteiro. Vai haver essa mistura de sentimentos o tempo todo, né? Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Firmeza e inconstância que são, né, as principais ideias apontadas aqui no texto como elementos contraditórios, antitéticos, paradoxais, né, típico do barroco. Sobre as características barrocas desse soneto, considere as afirmações a seguir. Nós vamos ler e depois escolher o item que vamos marcar.
Há nele um jogo simétrico de contrastes, expressos por pares antagônicos, como sol, lua, dia, noite, luz, sombra, tristeza, alegria, que compõem a figura da antíntese. Item 2. Este é um soneto oitocentista, que cumpre os padrões da forma fixa, quais sejam rimas ricas, interpoladas nas quadras AB, AB e alternadas nos tercetos, AB, BA. Vamos ter que olhar aqui já para a poesia para tentar compreender essa ideia, né? De se realmente cumpre esses padrões da forma fixa ou não. Por exemplo, ele fala das quadras, vamos embora para as quadras, que são as duas estrofes que possuem 4 versos. Dia rima com alegria. Acho que vocês conseguem perceber. Então, ao lado de dia, eu colocaria a letra A e ao lado de alegria, a letra A. Escura rima com formosura. Eu colocaria B e B. Então, ficaria A, B, B, A. Vamos ver se é o que ele diz lá embaixo. A, B, A, B, né? Então, não é. Outro detalhe, se a gente comparar aqui a segunda estrofe. Nascia rima com fia. Lá no finalzinho, né? 4º verso da segunda estrofe. Eu teria nascia, ao lado eu colocaria A, e fia ao lado eu colocaria A também. E dura rima com transfigura. Eu teria BB. Aqui iria seguir na seguinte ordem: A, B, B, A. Então, não segue o que ele está afirmando aí nas quadras. Então, esse item 2 está errado. O item 1 deu para vocês perceberem que está certo, né? Há os pares aí antagônicos, sol, lua, dia, noite, luz, sombra, tristeza, alegria. O item 1 está certo até agora. Vamos ver aqui o item 3. O tema do eterno combate entre elementos mundanos e forças sagradas é indicado ali, por ignorância do mundo e qualquer dos bens, por um lado, e por constância, alegria e firmeza de outro, né? Então, é quando ele diz o tema do eterno combate entre elementos mundanos e forças sagradas. Vamos voltar para o texto. Ele diz: começa o mundo, enfim, pela ignorância. Não voltar aqui. Mas no sol e na luz, falte a firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ele diz que o mundo nasce na ignorância, né? E tem qualquer dos bens por natureza. Então, a alternativa que nós estamos observando aí, tá? O item 3, ele não destaca essa ideia de elementos mundanos e forças sagradas. Ele destaca a transitoriedade do tempo, como eu havia falado para vocês. Então, somente o item 1, né, a alternativa correta, a letra A. Beleza, gente? E vamos agora... Bem, nós encerramos aqui, né? Que bom. Foi no tempo certinho, tá? Um beijo grande para vocês. Muito obrigado pela atenção. E até a nossa próxima aula. Vou mandar esse material para o grupo e quero que vocês estudem, por gentileza, um conteúdo chamado de figuras de linguagem. Comecem a estudar. Cai muito no Enem, tá certo? Precisamos aí estudar esses conteúdos. Pois um beijo para vocês, foi um prazer mais uma vez, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, que reforcem, revisem, para ficar tudo bem mais claro. Beijo grande para todos vocês.